Olá, alunos. Eu sou o Bernardo Strobel Guimarães, professor de Direito Administrativo da PUC. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre um dos grandes temas do direito administrativo contemporâneo, que é a consensualidade no direito administrativo, né? Por consensualidade, a gente chama uma maior possibilidade de prerrogativas de autoridade da administração serem exercidas de maneira negociada com os particulares. Bom, para falar de consensualidade, acho que a gente precisa dar dois passos atrás, né, para revisitar a própria questão de como é que a autoridade é praticamente a espinha dorsal do discurso do direito administrativo, né? O direito administrativo é uma disciplina que surge para organizar, enfim, o funcionamento da administração pública. Isso é um tema complexo por si só, não vou tratar dele porque, né, tempo não teríamos, mas fato é que quando surge a percepção de que existe um direito administrativo autônomo, imediatamente vem à baila a ideia de que a autoridade é o elemento constitutivo desse direito. Você tinha lá o direito privado, né, que era o direito ao qual os particulares recorreriam, e a administração pública teria por atribuição a possibilidade de agir, né, por sobre essa questão do consenso, que é a pedra de toque do direito privado, impondo sua vontade. Não é à toa que nos grandes pensadores do direito administrativo francês, né, e um dos primeiros sistematizadores da disciplina, que é o Maurice Hurriot, dizia, né, que o que caracteriza a autonomia do direito administrativo é essa ideia dessa força pública, dessa puissance publique. E, portanto, na verdade, muitas coisas no direito administrativo, poder de polícia, aplicação de sanção, né, questões de ordenamento disciplinar, alguns autores mesmo vão tratar disso na questão de urbanização, aquilo que o professor Carlos Ari Sundfeld chama de direito administrativo ordenador. Tudo isso residiria numa certa capacidade de mando da administração pública, que, embora democratizada e sujeita à legalidade, né, cortando com aquela perspectiva de que a autoridade era inerente à figura que exercesse a chefia de Estado, né? Ainda que domado um pouco pelo direito, a autoridade estaria lá, né? A questão muda um pouco de figura a partir de um enquadramento talvez mais funcional da administração pública, né? Aí também apelando uma velha ideia do direito francês, né? Dizia o Leon Digui que a autoridade no direito administrativo ela não é um fim em si mesma, ela é um instrumento para consecução de certos resultados, né? É conhecida a discussão do Digui e do Rioux sobre a natureza do direito administrativo, né? Então, portanto, na verdade, o que o Digui diz, olha, a autoridade ela está lá para alguma razão. Pegando esse gancho, né, pegando esse insight do professor Digui, primeiro, né, o direito administrativo nunca foi só autoridade, né, sempre penetrou, né, quase que como um penetra, um convidado indesejado. O direito administrativo sempre teve que lidar com a necessidade de articulações voluntárias, né, com a sociedade. Nem só de império vive o direito público, né? Então você tem esses módulos consensuais, o contrato, né, o engajamento de servidores, uma série de vínculos, de parcerias estariam lá. E o que hoje a gente percebe, né, acho que é isso que está dando uma grande discussão acerca do consensualismo, é exatamente essa questão de trazer o consenso para âmbitos de atuação nos quais antes você, em tese, não podia ter essa negociação, né? Muito mercê de uma visão de indisponibilidade de interesse público que tenta significar que não haveria qualquer composição possível, né? Hoje a gente fala de termos de ajuste de conduta, a gente fala de elementos de acordos substitutivos de sanção, né, isso já entra no escaninho das improbidades, né, das ações civis públicas. Por quê? Porque, no fundo, e talvez seja esse o grande insight do consensualismo, a gente precisa pensar em sistemas que gerem benefícios concretos, né? A gente precisa muito mais pensar na eficiência do que no método. Se métodos consensuais são mais eficientes, se eu consigo restaurar a legalidade, eu preciso proteger o interesse público, né? E fazer um acordo significa não ter um processo, não ter o desgaste da discussão, né? Que eu possa achar uma posição que atenda o interesse público sem fazer o particular ser subjugado. Tudo isso está muito em linha. Hoje em dia, a própria lei de introdução às normas brasileiras, naqueles artigos que foram lá inseridos, traz também um fôlego nisso, mas a questão é sempre a mesma, né? A gente precisa ter, talvez, um direito administrativo que se preocupa menos
com os métodos e muito mais com os resultados gerados. Eu acho assim, né? Se perguntar, Bernardo, o que você acha de consensualidade? Eu acho que consensualidade é um instrumento para a administração gerar o bem comum. Se a gente pensa que o direito administrativo é o direito que permite uma administração eficiente, por que não consensualidade? Por que não acordar com o particular? Por que não, né, sair dessa lógica da imposição, que às vezes, né, pode ser detrimentosa ao próprio interesse público? Espero que vocês tenham gostado. São as minhas breves reflexões para um tema que certamente merece uma meditação por parte de todos vocês.